Olá pessoal, é um grande prazer estar conversando com você mais uma vez em um vídeo produzido aqui pela Brains. E hoje eu quero falar com você a respeito de 5 pontos, né, que eu coletei durante toda a minha experiência aí, preparando candidatos à certificação PMP e muito em função também de um estudo paralelo, né, que eu venho desenvolvendo na área de aprendizado humano. Meu objetivo com isso é descobrir, né, cada vez mais formas, fazer com que os candidatos eles consigam se preparar de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais duradoura também. Então eu vou falar de 5 pontos, alguns deles eu nunca falei a respeito, né, nem nos meus podcasts, nem nos vídeos do Desafio PM e nem dentro do meu próprio curso, mas eu gostaria de compartilhar com toda a comunidade, né, com todas as pessoas que estão nesse momento se preparando para o exame, tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é em relação à necessidade que você tem de estudar em um momento em que você esteja bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Eu digo isso, gente, porque eu percebo muita gente às vezes perdendo tempo, né, tentando estudar por longas horas. Eu vejo aí, principalmente em alguns cursos, né, que tem às vezes os famosos bootcamps, que você tem 8 horas de estudos seguidos, né, referentes ao exame PMP, ou então 4 horas de estudo também ininterruptos, depois de uma rotina estafante de trabalho. É muito difícil, né, a gente aprender quando a gente está cansado, quando a gente está estafado, quando a nossa mente não está conseguindo mais processar aquele conhecimento que está sendo passado. Da mesma forma, quando a gente está doente, né, sentindo alguma dor, o nosso raciocínio, ou a nossa mente vai estar dividindo as atenções aí, né? Eu presto atenção na minha dor, eu presto atenção no conteúdo que está sendo passado. E infelizmente, né, até por uma questão de defesa do nosso organismo, você vai ver que você não vai conseguir se desligar da dor. Então a primeira dica, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é: procurem estudar em momentos em que vocês estão aprendendo algo. Eu sei que todo mundo tem uma rotina difícil, todo mundo tem que trabalhar, às vezes à noite, depois do trabalho, é o momento mais adequado. Mas procure, gente, espaçar isso então, né? Ao invés de estudar 4, 5 horas seguidas, estude 1 hora por dia, por exemplo, ou 2 horas por dia. Vocês vão ver que vocês vão ter o aprendizado bastante melhorado. Fique cuidado aí com esses cursos que enfurnam vocês horas a fio, né? Isso definitivamente não é muito bom para o aprendizado. Segundo tópico importante é a repetição. Ninguém, gente, aprende nada para valer, e a gente precisa de aprender as coisas para valer quando a gente fala em exame PMP, porque é um exame difícil, né? São 200 questões, o conteúdo é muito vasto, e é impossível a gente aprender se a gente passar por um conhecimento, né, seja ele qual for, uma vez apenas. É preciso repetir. É óbvio que quando a gente fala em certificação PMP, a gente está falando de profissionais já com experiência em gerenciamento de projetos, e, portanto, que já conhecem, né, conceitos como TAP, como declaração de escopo, como planejamento, como monitoramento. Quer dizer, aquilo não vai estar sendo novidade. Mas ainda assim, gente, seria muito bom que vocês tenham um planejamento de estudos que leve em consideração essa repetição. Uma pergunta muito comum que me fazem é: Andriele, o seu curso ele é suficiente para poder passar no exame PMP? E eu sempre respondo que, do ponto de vista do conteúdo, sim, todo o conteúdo que é necessário está lá, mas do ponto de vista da repetição, do aprendizado, eu sempre sugiro que a pessoa tenha um outro livro, uma outra referência, porque aí ela pode assistir às minhas aulas e também estudar em um livro de uma forma mais ou menos paralela, né? De uma forma mais ou menos, como é que eu vou dizer, ao mesmo tempo, né? Sem deixar isso passar muito tempo. Me fugiu a palavra aqui. Existe inclusive um estudo muito famoso que deu origem a um termo chamado curva de Ebbinghaus. Ebbinghaus foi o estudioso que fez, né, essas pesquisas, e ele descobriu que o exemplo foi baseado em uma palestra de 1 hora, por exemplo. Se você assiste uma palestra de 1 hora em relativa a um assunto que você não conhecia, aí um exemplo bem específico,
você tende a esquecer de 50% a 80% do que você ouviu nessa palestra se você não reforçar esse conhecimento de alguma forma nas primeiras 24 horas, gente. Em 24 horas você esquece muita coisa. Como eu disse, é óbvio que no PMP você não vai estar lidando com novidade, você vai estar lidando com conhecimentos que você, de alguma maneira, já passou por eles, mas ainda assim é muito importante que você tenha esse hábito da repetição. Um outro assunto interessante, a gente vai falar de disciplina daqui a pouquinho, mas se você manter a constância nos estudos, a repetição ela é algo que é natural, porque os processos são muito ligados uns aos outros, e ainda que você não repita o processo, você vai estar, por exemplo, quando você estuda o primeiro processo da área de escopo, sei lá, coletar os requisitos, você estuda depois definir o escopo, você estuda depois criar EAP, ainda que você num dia estude um e no outro dia estude outro, eles têm correlações entre eles e você, de certa forma, vai estar repetindo aí algumas entradas, algumas ferramentas e técnicas e algumas saídas, tá? Repetição, atenção nisso. Terceiro aspecto importante, o estudo, gente, é uma atividade, pode até soar meio redundante isso, mas é uma atividade ativa, né? Não é passiva. Eu sempre, para todo mundo, para os meus alunos, eu sempre digo, assistam o meu curso em modo de estudo, não é entretenimento, não é diversão. É claro que se a aula for mais agradável, tanto melhor, porque além de aprender, você vai passar, né, por alguns momentos de prazer, e eu procuro fazer isso nos meus cursos, mas sobretudo, gente, a gente simplesmente ler um livro, mesmo os livros, né, ou a gente simplesmente assistir uma aula passivamente, isso vai trazer um ganho de aprendizado muito menor do que se a gente estivesse produzindo. Produzir o que? É escrever, é tomar nota quando você assiste uma aula, é anotar os pontos principais quando você está lendo num livro. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: escrever no papel é escrever no cérebro. Porque na prática você está escrevendo no papel, mas o fato de você escrever, de você processar essa informação, é como se de uma maneira indireta você estivesse escrevendo lá dentro do seu cérebro e guardando isso na memória, tá? Então não estude passivamente, sempre tente de alguma maneira produzir conteúdo. É por isso, gente, que muita gente diz que uma das formas mais adequadas, uma das formas mais eficientes da gente aprender é ensinar, porque ao ensinar a gente tem que reconstruir aquele conhecimento, a gente tem que ver aquilo que a gente aprendeu, né, processar e falar com as nossas próprias palavras para outra pessoa. Essa produção ajuda muito a fazer com que a gente consiga aprender, tá bom? Falei de 3 pontos, o quarto ponto agora é disciplina. Disciplina já é um tópico que eu falo mais, mas eu gostaria de falar mais a respeito dele. Disciplina é algo que é extremamente importante e extremamente difícil, infelizmente, né? A gente, na vida corrida que a gente leva atualmente, todo mundo, é difícil ter tempo para qualquer coisa. E aí é exatamente por isso que a gente precisa de ter uma abordagem mais estruturada e sistemática para ter disciplina. E a abordagem sistemática a qual eu sempre me refiro é definição de uma meta, né, de quando você pretende fazer a prova, e também planejamento e monitoramento de estudos. Se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir ter uma constância nos seus estudos, porque você não vai chegar um belo dia e falar assim, gente, nos próximos 3 meses eu estou liberado, eu não tenho nada para fazer fora das minhas 7, 8 horas de trabalho, né, ou 9 ou 10, eu estou com um tempo super livre para estudar para o PMP. Isso não vai acontecer, porque ainda que profissionalmente isso aconteça, você pode estar fazendo um curso, você tem os seus compromissos familiares, tem os seus compromissos sociais que acabam te tirando esse tempo. Tá? Então, para ter disciplina, é importante planejar, e a disciplina é a base para, novamente, aquele segundo tópico que eu falei, para repetição. Não adianta nada você estudar hoje, estudar só na semana que vem, de novo, depois estudar daqui a 10 dias, você não vai conseguir fazer com que esse conhecimento ele fique preso na sua cabeça e você não vai conseguir fazer o exame PMP. Eu lembro de uma situação pessoal que eu vivi até antes de fazer a prova, na época em que eu fazia mestrado, eu tinha que fazer a minha dissertação de mestrado, e eu estava muito ocupado na época. E aí o que acontecia?
eu começava a fazer, né, a dissertação um determinado dia da semana. Eu lembro que terça-feira normalmente era o dia que eu tinha mais livre, só que para eu começar a produzir eu tinha que me lembrar onde que eu tinha parado, o que eu já tinha feito, e só esse ato de lembrar onde que eu tinha parado, porque a última vez que eu tinha pegado era uma semana atrás, já me consumia um bom tempo. Quando eu começava a embalar, já estava na hora de parar, eu só pegava naquilo uma semana depois e nunca que eu conseguia avançar. Eu cheguei ao cúmulo da necessidade de ter que tirar férias para fazer a dissertação de mestrado. Não estou dizendo que você tem que fazer isso para o PMP, mas é importante você ter alguma constância, você ter disciplina, tá bom? Quinto tópico, a importância do professor, ou não a importância, mas a função que um professor tem nesse seu processo. Você precisa de um professor, você precisa de ter aulas, você precisa de ter um curso presencial, né? E aí eu acho que ao invés de simplesmente dar essa resposta, eu prefiro separar primeiro quais são as duas grandes atividades e funções que um professor tem na vida do aluno, né? A primeira grande atividade é expor o conhecimento. É o que eu estou fazendo aqui agora, é o que eu faço nos outros vídeos gravados. E a segunda atividade é conseguir solucionar uma dúvida específica do aluno. Aí já depende de algum tipo de interação com esse aluno. Do ponto de vista, gente, da transmissão, o que eu costumo dizer é que não há diferença nenhuma no fato do seu professor estar do seu lado, estar numa sala de aula ou estar a 500 quilômetros ou a 1.000 quilômetros de distância num vídeo gravado, né? Um exemplo que eu posso dar para vocês: vamos supor que vocês resolvessem estudar direito ou estudar finanças. Vamos pegar o exemplo de finanças, por exemplo. Vocês prefeririam assistir aos vídeos do melhor professor de finanças, se é que é possível, né, definir isso, um melhor professor de finanças do mundo, ou de um professor que tenha acabado de começar a sua carreira? É óbvio que você vai querer assistir a aula, né, desse cara que já tem anos de experiência. Faz muito pouca diferença se esse cara está longe e se o professor está do seu lado, porque o que interessa é a capacidade de transmissão de conhecimento. Primeiro, transmitir o conhecimento correto, e aí voltando agora para o PMP, isso é extremamente importante, porque no PMP, às vezes uma vírgula diferente, uma palavra colocada fora de contexto já muda completamente o contexto da frase e faz com que a questão tenha outra resposta, né? Mas voltando ao nosso exemplo agora, do ponto de vista de transmissão, o que você precisa é de alguém que saiba realmente o assunto e saiba transmitir, né? Então, muito cuidado ao contratar qualquer curso, né? Especialmente em momentos em que a demanda pela prova sobe muito. Isso deve acontecer agora em função da virada do PMBOK, né? No dia 31 de julho de 2013, esse vídeo está sendo gravado no final de 2012, portanto ele vai ser atemporal, mas só para a gente registrar quando que ele foi gravado. Tende a surgir muitos cursos aí, então você tem que tomar um certo cuidado. A segunda função de um professor é ajudar no esclarecimento dessa dúvida aí. Você tem uma dúvida específica sua, depois que você já assistiu a aula dele, e ele vai te auxiliar na solução dessa dúvida. Nesse caso, talvez um curso presencial ele possa fazer diferente, mas no que diz respeito ao PMP eu também peço cuidado, peço a sua atenção. Por quê? As aulas dentro de um curso preparatório PMP presenciais, elas podem ser muito corridas e pode ser que você não tenha tempo, né, de dialogar com o seu professor de uma forma tão aprofundada como você gostaria, né? Então, cuidado nessa análise aí. Bom, esses eram 5 pontos que eu queria falar com vocês, que eu acho que são pontos muito importantes. Então, a questão de estar bem quando vai estudar, a questão da repetição, a questão da produção, né, de ser uma atividade ativa, a questão da disciplina e a questão aí do papel do professor nos seus estudos. E eu queria aproveitar esse vídeo agora para falar de um produto que provavelmente você já conhece e de um serviço que é completamente novo. Esse vídeo é a primeira vez que eu estou falando a respeito dele. O produto, se você já me conhece, já deve estar imaginando que é o Prep PM Brains. E o serviço é um serviço chamado Coaching PM Brains, que é um serviço mais aprofundado que o Prep PM para te ajudar a passar no exame PMP. Tá? Falando primeiro do Prep PM, eu estou colocando na tela aí os 5 tópicos que eu coloquei. Por quê? Porque o nosso curso ele foi construído levando em consideração
todos estes 5 tópicos que estão aí, né? Ele foi feito para que você tenha condição de estudar na hora que você está bem, né? E não na hora que a aula está marcada, né? De repente você tem um curso aí que ele está marcado para as quartas-feiras de 7 às 11 horas, e quarta-feira é um dia terrível para você. Você tem que submeter a rotina daquele curso. Ou então o curso está marcado para o sábado, e sábado é um dia péssimo para você estudar, né? Então, estar bem enquanto se estuda é importante. No Prep-PM você consegue fazer isso, porque as aulas são gravadas, você estuda no seu tempo. Você consegue também repetir, né, quantas vezes forem necessárias, que é o nosso segundo tema aí, né, porque você pode parar, voltar à aula, não existe limite de quantas vezes você vai assistir ao vídeo. Você também consegue produzir conteúdo de uma forma mais fácil, né? Primeiro, se você tiver uma dúvida, você vai mandar para o nosso fórum, você já vai estar produzindo alguma coisa, você vai estar colocando a sua dúvida no papel. E terceiro, o fato de você poder parar os vídeos também te ajuda nessa produção de conteúdo. Às vezes na aula, numa aula presencial, pode ficar muito difícil, muito corrido. Quarto item, disciplina. A gente pensou nisso também. Procuramos fazer aulas muito didáticas para que você esteja estimulado a estudar e não perca o fio da meada. É muito ruim, né? A pessoa não estudou para o PMP, pega o PMBOK, né, que é um livro extremamente desagradável de estudar, né, numa primeira passada, começa a estudar aquilo, não evolui. É impossível ter disciplina. Por mais que você se planeje, você não vai conseguir manter. Então, aulas bem estruturadas vão te ajudar a manter a disciplina. E no que diz respeito à função de um professor, é claro que eu fiquei muito atento a isso também, né? Então, eu até costumo dizer que as minhas aulas gravadas, dependendo, elas podem ser até melhores que as minhas aulas presenciais, porque eu tive muito cuidado para fazê-las, né? Eu ensaiei, eu me preparei, eu imaginei a melhor forma de falar aquilo antes de gravar e disponibilizar nos vídeos para vocês, tá? Então o Prep-PM, eu peço para vocês darem uma avaliada nele, e estou colocando o endereço para vocês aí na tela, prepm.brains.com.br, deem uma olhadinha, lá tem uma série de outras informações, tem depoimento de alunos, vocês podem ver tudo por lá. Além disso, né, a gente está até o final desse ano, só até o dia 31/12 de 2012, a gente está com uma promoção, aliás, não é nenhuma promoção, né? A gente está com o nosso valor original, que é de R$ 499, mas a partir do ano que vem, do dia 1º de janeiro de 2013, a gente vai estar mudando o valor desse curso para R$ 599. E você comprando agora, você pode assistir todas as aulas e ter acesso a mim, né, mandando as suas dúvidas aí, até o dia 31/7 de 2013, tá bom? Então, fiquem atentos a essa data. Se de repente vocês estiverem pensando em fazer a prova antes da virada, 31/7 é justamente quando a prova vira. Então é melhor vocês adquirirem o curso agora, porque vocês já garantem aí essa diferença de R$ 100 e já começam a estudar, ainda que dezembro seja um mês mais complicado, vocês já começam a dar uma olhada e vai ser, né, você teria o mesmo tempo de estudo que se você comprasse em janeiro ou fevereiro, por exemplo, né? Então, considere essa possibilidade. Agora vamos falar do Coaching PM Brains, aí é o último tópico desse vídeo. E eu queria que você também prestasse bastante atenção, porque tem algumas pessoas que têm mais dificuldade mesmo para estudar. Às vezes por falta de prática, às vezes por achar realmente o PMP um tema complicado. Então o coaching ele veio para ser um Prep-PM turbinado. Na realidade ele tem o Prep-PM, mas além do Prep-PM, no Coaching PM Brains a gente vai ter 12 reuniões feitas pelo Skype. Por que pelo Skype? Porque aí você, de qualquer lugar do Brasil, consegue também usufruir desse serviço, desde que você tenha uma conexão à internet que consiga, né, fazer uma conversa aí pelo Skype. Hoje, praticamente todos os lugares do Brasil já tem isso disponível, né? Uma banda larga aí que suporte esse tipo de conversa. E o coaching funciona da seguinte forma, gente. A gente tem uma primeira reunião em que nós vamos conversar a respeito do que você já estudou, de quais são as pretensões para o exame PMP, qual que é a sua experiência profissional, e a partir dessa conversa nós vamos traçar um plano de estudos para você. Normalmente a gente se baseia num plano de estudo semanal, ou seja, uma área, cada uma das 11 áreas que caem na prova aí, em cada uma das semanas subsequentes, tá? Nós vamos fazer esse plano, vamos marcar os 11 encontros subsequentes e você vai estudar antes de nós termos esses encontros. E os encontros vão servir justamente para que a gente possa fazer uma série de coisas, entre elas, discutir as suas dúvidas, quer dizer, as dúvidas que você tiver, você não vai colocar numa sala de aula conturbada, você vai passar
para mim, você vai estar conversando diretamente comigo pelo Skype e eu vou te ajudar a esclarecer. Além disso, nós vamos discutir as questões de simulado que você errou e também as questões de simulado mais complicadas, na minha opinião. Eu vou te apontar os pontos mais complicados. Além disso, eu vou te fazer algumas questões abertas. Mesmo que você não saiba a resposta a priori, eu vou te guiar, eu vou te ajudar a ir construindo a resposta de maneira para fazer com que você chegue nessa resposta construindo mesmo o seu conhecimento. E o meu objetivo nessas aulas, além de fazer tudo isso, é perceber quais são os seus pontos fracos para que a gente possa ir eliminando esses pontos fracos pouco a pouco, fazendo com que você, ao final do Coaching PM, se já não estiver em condições de fazer a prova, pelo menos já esteja muito próximo disso, né? De repente, só com mais um ciclo de estudos você consiga chegar lá. O meu objetivo com o coaching foi justamente fortalecer parcialmente, o que faltava daqueles últimos 2 tópicos que eu comentei com vocês. Quer dizer, aumentar a sua disciplina, porque se você vai ter um encontro comigo, não tem jeito, você vai ter que estudar, né? Você vai ter que ter concentração, pegar os nossos vídeos, assistir, pegar o livro, ler, pegar os simulados, fazer, porque a gente vai ter que conversar a respeito deles depois, né? E também aumentar essa interação comigo. O Prep PM já tem uma interação que é muito legal, né? Você manda as dúvidas pra gente, a gente responde até um dia útil, eu respondo pelo fórum, às vezes crio um ou outro vídeo quando for necessário. Mas algumas pessoas continuam me escrevendo, dizendo que precisam de um contato mais próximo, que gostariam muito que a Brains oferecesse o curso presencial, e eu acho que esse formato, o que eu procurei foi criar um formato que é substancialmente melhor que o curso presencial. Então, se você quer investir o seu dinheiro, né, em algo que realmente vale a pena, em algo que realmente a gente vá trabalhar juntos, né, eu e você, procure pelo Coaching PM. Né? Nós temos aí pouquíssimas vagas, essa é a única desvantagem do Coaching PM, né, porque como eu tenho essa dedicação direta, não que no Prep PM eu não tenha, mas no Coaching PM eu vou ter uma dedicação sistemática, né? Nós vamos ter encontros marcados todas as semanas, então eu não consigo atender a todo mundo. Certamente eu vou conseguir atender um percentual muito pequeno de todos os interessados. Então eu vou colocar, o link está aí na tela, né, para vocês acessarem o nosso site, lá tem as explicações, e entrando lá você agenda a sua primeira reunião comigo, que é totalmente sem compromisso, e lá também nessa página, se cadastrando, a gente vai falar mais para você a respeito das condições de pagamento, de como é que funciona do ponto de vista de preços e valores também esse serviço, tá bom? Ao final do vídeo, estou colocando o link aí na tela, mas ao final do vídeo a gente vai ter esse link também, basta você clicar. Então, se você quiser só dar um clique, a gente já está chegando no finalzinho, vai aparecer e você dá uma olhadinha lá, tá bom? Mas é isso, eu queria passar por esses 5 pontos que são muito importantes e mais uma vez falar desse produto que é o Prep PM e o Coaching PM, que é o nosso serviço mais novo oferecido pela Brains. Vamos finalizar 2012 já preparando um 2013 brilhante, fazendo com que a gente realmente consiga a certificação PMP, tá bom? Eu te espero, seja no Prep PM ou no Coaching PM. Um grande abraço e até a próxima.